olhando tudo isso, eu me sinto como os discípulos aqui, dentro de um barco, dentro de um mar em tempestades, subindo ondas de 15, 20 metros, e depois caindo e subindo de novo e caindo, e aqueles homens então ficam sem saber o que fazer. Quando a gente olha para o texto que eu li aqui agora, a gente tem que notar algumas coisas interessantes. A primeira coisa é que aqueles homens, eles eram profissionais da pescaria, eles eram profissionais do mar, eles sabiam, estavam acostumados com o cenário daquela região, eles estavam acostumados com o tempo, eles estavam acostumados com o clima, eles estavam acostumados em navegar por tempestades. Então aqui não foi qualquer tempestade, foi uma baita tempestade. O texto não diz por quanto tempo eles ficaram lidando com aquela tempestade, tentando achar uma solução pelas suas próprias forças. Mas o fato é que há algum tempo eles tentaram fazer as coisas do jeito deles. E voltando para a nossa história, olhando para nós mesmos, para o nosso próprio contexto, isso se parece muito com a gente. Porque nós temos a tendência, como sociedade, como indivíduos, e mesmo dentro do contexto religioso, dentro do contexto evangélico, de tentar usar a nossa própria capacidade e achar que nós podemos resolver tudo por nós mesmos. Às vezes, na nossa vida individual, nós somos assim. Nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e nós vamos dizer, olha, eu não quero incomodar ninguém, eu não quero atrapalhar ninguém, então deixa eu resolver a situação do meu próprio jeito. Isso nos leva a isolamento, isso nos leva à solidão, isso nos leva a uma vida de individualismo, isso nos leva a uma vida, inclusive, de desconfiança do outro, porque nós começamos a olhar e analisar e tentar avaliar o outro baseado no currículo dele, e aí se ele não tiver um currículo perfeito, ele não tem uma resposta para mim. Sabe aquela conversa de motivacional onde as pessoas falam, olha, se alguém não chegou ainda onde você quer chegar, então o que ela tem para te falar não serve para você? Porque nós olhamos muitas vezes a vida de uma forma muito linear, de uma forma muito dentro de uma caixa, onde nós achamos que aquela pessoa, porque ela chegou num lugar, seja ela profissional ou numa posição de certo poder, que ela tem todas as respostas para a minha vida. Eu não conheço todo o contexto que levou aquela pessoa a chegar onde ela chegou, mas eu coloco um tipo de projeção de que aquele é o ser humano ideal que tem todas as respostas que eu preciso. Então eu começo a eliminar. Eu elimino os meus pais se eles não chegaram lá, se eles não têm os recursos que eu gostaria que eles tivessem, ou o conhecimento que eles deveriam ter. Eu elimino amigos, eu elimino pessoas que estão pelo caminho, e nós achamos que a vida, então, ela é só formada pela minha construção profissional, pela minha construção social que eu quero chegar. Ou talvez eu olho para pessoas que vão, por causa do estilo dela, vão dizer o que eu acho que eu preciso ouvir, o que eu quero ouvir. Uma das características interessantes da geração Z, por exemplo, é que é uma geração que ela escuta mais os seus pares do que as gerações anteriores. Talvez esse seja um dos grandes desafios que nós temos. Como nós fazemos pessoas das diferentes gerações, nós temos pelo menos 4 gerações juntas no mercado de trabalho, dentro do mesmo ambiente, mas se eu estou acostumado a construir todas as minhas opiniões baseado pelos meus pares, um adolescente no Brasil, ele é mais parecido com um adolescente no Japão do que com seus pais, por exemplo, em termos de valores, não é? Então, como é que a gente faz para construir uma sociedade que é, de fato, colaborativa? Esse é um dos nossos desafios. Então, nós vamos criando esses fragmentos sociais, esses fragmentos relacionais, porque nós não somos, estamos prontos para ouvir o diferente de nós não estamos prontos a receber respostas que talvez vai dizer as coisas que nós não gostaríamos de escutar, porque nós queremos apenas a autoafirmação.